Bom dia àqueles irmãos que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, que se possam estar a sentir bem na casa do Senhor, e vamos aproveitar estes momentos especiais para estarmos um pouquinho mais com Deus através do louvor, e vamos entoar as estrofes no hino 103. Vamos continuar com o hino 123, o amor de Jesus.
Vamos agora com reverência colocar-nos de pé e cantarmos o hino Jesus, sejas louvado. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, estamos verdadeiramente, Senhor, emocionados porque nós sentimos a Tua presença no nosso meio. Mas não queremos que sejam apenas as emoções, Senhor, a tomarem lugar neste nosso culto de adoração ao Teu nome. Queremos que a nossa mente, de forma bem racional, possa estar atenta àquilo que vai aqui ser dito, àquilo que vai ser feito, a tudo aquilo que vai aqui acontecer, Senhor, para que o nosso espírito possa ser alimentado através da Tua palavra. Senhor, que a Tua promessa que Tu fizeste, de que lá onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, que Tu aí estás, possa ser uma realidade no nosso meio. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao louvor desta manhã, entoando o hino 181, Ó vinda à fonte. Ó
fazer, de joelhos vamos orar ao nosso Deus. Nosso querido Deus, nosso amoroso Pai que estás nos céus, que o teu santo nome verdadeiramente seja louvado e santificado aqui neste santo lugar esta manhã. Te agradecemos muito pelas bênçãos que de ti já recebemos aos momentos dedicados à escola sabatina. Queremos te agradecer muito pela forma que nós estudamos a lição esta semana, que tu nos mostras que o caminho mais correto para alcançar ao céu é Jesus viver dentro de nós. Que não vivamos mais nós, mas que Cristo possa viver em nós. Que realmente que nós cada vez mais possamos olhar para as coisas que são do alto e não as coisas aqui na terra onde tudo é passageiro. E onde tudo, muito em breve, vai acabar. Aqui viemos com o desejo de ouvir a tua voz falar ao nosso coração. Tu conheces os nossos problemas, aquelas coisas que nos afligem, aquelas coisas que nos atrapalham na nossa caminhada rumo ao céu. Que nós possamos, Senhor, de momento a sós, falar contigo, para que tu nos possas aliviar este fardo tão pesado às vezes. E neste momento queremos pedir para aqueles que nos visitam esta manhã, todos aqueles que tiveram o desejo de vir à igreja de Canelas, que eles neste momento possam sair deste santo lugar com a certeza que estiveram na tua presença. Também pedimos uma bênção muito especial para o Paulo, que ele possa realmente ser um instrumento nas tuas santas mãos esta manhã. Unge-o, pois com o teu santo divino Espírito. E vem ser-te com todos aqueles que estão-nos a ver através da internet, que eles também possam receber a bênção que têm maior necessidade. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Este é um momento também, um momento muito solene, onde iremos todos participar de uma forma voluntária, de uma forma muito feliz e muito alegre, porque este momento é um momento que nós podemos não agora ver os resultados daquilo que nós ofertamos sábado após sábado, mas quero-vos dizer que na eternidade nós vamos ver as nossas contribuições ao trazer as nossas ofertas, o que elas fizeram aqui nesta terra. Realmente nós possamos ser generosos ao trazer as nossas ofertas para a casa do tesouro. Mas eu tenho uma mensagem para vos dar e quero que todos deem atenção a ela, porque ela tem o seu tempo neste momento, que diz assim: as ofertas desta manhã serão encaminhadas para o fundo da Igreja Local, da Igreja Nacional e da Igreja Mundial. Que diz assim: faça uma experiência com Deus como seu provedor. Em Salmos 24:1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Uma das descobertas mais maravilhosas que irá fazer assim que fiel e generosamente começar a dar ofertas para a obra de Deus na sua igreja e para outras causas, é que Deus revelar-se-á como seu sustentador através de formas únicas e originais. Muitas pessoas julgam que os seus desejos são alcançados através do seu livro de cheques e não necessariamente por intermédio de Deus.
apesar de Deus usar os rendimentos de uma pessoa para suprir muitas necessidades. Dê as suas ofertas para o Senhor enquanto viver, depois saberá para onde foram. Realmente nós possamos ter o desejo de um dia no céu saber para onde foram as nossas ofertas e qual foi o trabalho realizado aqui nesta terra. Agora sim, vamos dar a oportunidade às nossas criancinhas para levantar as suas ofertas e trazê-las à casa do tesouro. Depois pediríamos aos nossos diaconisas e diáconos para levantar as ofertas e dízimos para a casa do Senhor.
Santo Deus de Israel e Deus da nossa vida, aqui está, Senhor, as ofertas e os dízimos do teu povo. Conduz, Senhor, da melhor forma possível, para que um dia, realmente na eternidade, possamos ver, ó Deus, as grandiosidades que o Senhor fez com tão pouco que nós temos. Entregamos, além dessas ofertas, também o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Quero agradecer a estes queridos jovens pelo momento muito, muito especial que nos ofereceram. Que Deus possa ser louvado e glorificado. Queridos irmãos, ainda não vou iniciar a mensagem que vos quero apresentar esta manhã. Mas apesar disso, gostaria que abrissem as vossas Bíblias num texto que eu gostaria de partilhar convosco. Está em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 10. Aqui o apóstolo Paulo fez uma das maiores declarações, quanto a mim, sobre ele próprio. E falando dele próprio, reparem o que é que o apóstolo Paulo disse. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabem porque é que eu estou a ler este versículo? Eu vou-vos contar um bocadinho e os irmãos deem-me 5 minutos para eu fazer esta apresentação. Sabem, eu não gosto de entrar naquele esquema de ser politicamente correto. Nunca gostei e não gosto de dizer coisas bonitas só por dizer. Quando eu digo alguma coisa é porque sinto no meu coração. E esta manhã eu gostaria de dizer algo muito especial. É que eu... Lá ver se isto sai. É que eu me sinto muito honrado nesta manhã, não apenas estar aqui perante esta igreja, não apenas pela graça que o Senhor me tem dado de poder apresentar a sua palavra, pela graça de podermos ter iniciado ontem este seminário, mas sinto muito honrado por ver aqui alguém que é uma pessoa muito especial para mim, Pastor Alberto Nunes. Foi o pastor Alberto Nunes que me batizou. Eu nunca mais me esqueço desse dia. No dia 19 de junho de 1982, numa pequena igreja em Santarém, na rua António Maria Batista. O pastor Alberto Nunes recorda-se muito bem. 19 de junho de 1982. O pastor Alberto Nunes, este homem que aqui está, batizou-me. E sabem, irmãos, à medida que os anos no meu ministério vão progredindo, eu cada vez mais sinto um profundo e verdadeiro e genuíno respeito por todos os homens de Deus que trabalharam neste santo ministério. Pastor Alberto Nunes, vou-lhe dizer muito abertamente, sinto um profundo respeito por si. E pela esposa também. Eu vou dizer que este respeito que eu sinto tem a sua razão de ser. É que nessa mesma igreja de Santarém, cerca de 2 anos antes do meu batismo, em 1980, este jovem, que na altura tinha cerca de 17 anos, ousou afirmar numa reunião, e o pastor estava presente com a sua esposa, ousou afirmar numa reunião, nunca mais me esqueço disso, não acredito mais na existência de Deus. Um jovem da igreja. Eu não era batizado então. Mas filho de uma família adventista, eu ousei fazer esta afirmação. Eu não sei o que é que o pastor na altura terá sentido, mas isto para dizer que não é fácil ser pastor, porque às vezes ouvimos assim umas coisas que não estávamos à espera. E eu posso dizer-vos, queridos irmãos, que desde esse momento até hoje, as únicas palavras que eu tenho para agradecer a Deus aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu as encontro nestas palavras do apóstolo Paulo. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Não há outra explicação. Não há outra. Simplesmente não há outra explicação. Como é que um jovem que põe em causa a existência de Deus, anos depois é pastor de uma das maiores igrejas em Portugal? Isto não é por mérito próprio. Isto é apenas e só pela graça de Deus. Eu sou um exemplo vivo dessa graça de Deus. E há uma coisa que eu vou pedir ao Senhor, que Ele nunca permita que eu me esqueça deste facto. Eu estou aqui hoje, irmãos, não por qualquer mérito da minha parte, mas apenas e só pela graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Alberto Nunes e à irmã Maria Rosa Nunes. Vocês foram uns pais espirituais para mim.
É claro que outras pessoas tiveram uma influência no meu crescimento espiritual. Houve outras, mas estes aqui tiveram um papel muito importante. E ao lado do pastor Alberto Nunes está a filha, Lisete. É alguém também que está no meu coração porque nós estudámos juntos. Fizemos o curso juntos, curso de enfermagem geral na Escola de Enfermagem de Santarém. E além de fazermos o curso junto, nós no 2º e 3º ano fomos colegas de carteira. E depois assisti ao casamento dela. Enfim, é uma família que está no meu coração, que Deus vos possa abençoar. E a mensagem principal que eu quero aqui transmitir é esta, irmãos. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E eu gostaria que cada um de vós pudesse ter consciência desse facto. Não estamos aqui por qualquer mérito da nossa parte, irmãos. Nenhum mérito. As nossas justiças são como é que diz o profeta Isaías? São como trapos de imundícia. Nós estamos aqui porque um dia, pela graça de Deus, fomos justificados pela fé. E esta é a grande verdade. A grande verdade que fez mexer a reforma protestante. A grande verdade que ainda hoje a Igreja Adventista do 7º dia deve pregar. Bom, mas deixem-me dizer-vos que, para além destes queridos que eu já falei, há outros que nos visitam e que eu quero dar também as boas-vindas. A irmã Vânia Ferreira, que está na Suíça. Onde é que ela está, a irmã Vânia? Ok, lá em cima. Não estou a ver. Cláudia Kishuk, de Espinho. Ivan Kishuk, creio que um casal que nos visita de Espinho. Isabel Silva e Eduardo Silva, também de Espinho. Esses sim, onde é que eu já os vi. Estão ali, exatamente. Bem-vindos, irmãos. Depois temos, já mencionei, Alberto Nunes e Maria Rosa Nunes, que vem de Santarém. Raquel Santos Coelho, que vem do Fundão. Onde é que está esta irmã, jovem? Ok, jovem. Bem-vinda também. O Bruno já conheço, também, de Viseu. Depois temos também, não sei se estou a ler bem, Gerson Alves, será? Espinho? Ok. E finalmente, bom, este não direi que é uma visita, Pedro Emanuel Ribeiro é bem conhecido da Igreja de Canelas, conhecemos também bem num projeto em São Tomé, em 2007, mas agora ele faz parte da Igreja da Marie Elise, é isso, Pedro? Ok. Bom, a todos vós, todos aqueles que nos assistem pela internet, sejam bem-vindos. Queridos irmãos, eu gostaria de dar continuidade, como prometi há 3 semanas atrás, dar continuidade ao tema que apresentei há 3 semanas atrás. Lembram-se qual foi o tema? Alguém que esteve aqui presente se lembra do tema? Eu dei como título o mais puro Evangelho. E fui buscar um personagem real, uma história real, que vem contada no Antigo Testamento. Quem foi esse personagem de quem nós falamos? Davi, o rei Davi. E nós vimos qual foi o grande momento negro na sua vida, certo? O grande momento negro da sua vida. Pois bem, permitam-me começar onde eu terminei. Vamos ver 2 textos e, em primeiro lugar, vamos ver o texto que está em 2 de Samuel, capítulo 12 e versículo 13. Vou começar por textos que nós já lemos, que é para depois nós darmos a continuidade. Portanto, 2 de Samuel, capítulo 12... 2 de Samuel, capítulo 12, e vamos ler o versículo 13. Este foi o ponto alto do relato que nós lemos, que começou no início do capítulo 11 e que se estende por parte do capítulo 12. E nós lemos aqui: então disse Davi a Natã, Natã era o profeta, pequei contra o Senhor. E reparem que está ali agora um ponto final, e eu fiz questão de mencionar o ponto final. Porquê? Porque Davi aqui, ele assume plenamente que tinha pecado. E, meus queridos amigos, deixem-me dizer-vos, a grande lição que nós retiramos deste homem é que se nós queremos verdadeiramente que o nosso pecado ou os nossos pecados sejam perdoados, nós temos que fazer uma confissão sincera e genuína. E escutem, essa confissão sincera e genuína não é uma confissão que tenta rodear o assunto. Não, vai direto ao ponto. Reparem que aqui Davi poderia ter dito, podia ou não poderia ter dito, eu pequei contra o Senhor, mas... E agora, depois do mas, quem é que mandou aquela mulher ir tomar banho lá para o quintal da casa perto do meu palácio? Um homem não é de ferro. Poderia ou não poderia ter dado essa desculpa? Poderia. Bom, a Bíblia não nos fala o que é que terá motivado essa senhora a ir fazer o que fez, não interessa. Ele podia ter dito, bom, eu pequei, mas...
e inventava qualquer outra desculpa esfarrapada. Mas não foi isso. E, queridos, deixem-me enfatizar isto com toda a força. Não foi isso que Davi fez. Davi assumiu. Ele não teve a mesma atitude dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, quando eles foram confrontados por Deus. O que é que Adão disse em primeiro lugar? Bom, a mulher que tu me deste, a culpa era da mulher, não era dele. O que é que ele estava a fazer? Estava a fugir à sua responsabilidade pessoal. Como nós dizemos em bom português, a fugir com o rabo à seringa. Mas Eva não se comportou melhor. Porque quando o Senhor confrontou Eva, ele disse, a serpente me enganou. E já agora, amigos, deixem-me aqui, isto realmente, quando nós pensamos nisto a fundo, reparem como é que é a nossa tendência para fugir à nossa responsabilidade. Reparem bem, quando Adão disse, a mulher que tu me deste me enganou e eu comi, reparem, a mulher que tu me deste, tinha ou não tinha sido Deus que deu a mulher a Adão? Sim ou não? Foi. Ele mentiu? Não. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. Foi ou não foi? Que Eva deu o fruto a Adão? Sim ou não? Sim. Adão mentiu? Não. E quando Eva disse, a serpente me enganou e eu comi, ela estava a dizer uma mentira? Também não. Reparem nisto. Como é brilhante a nossa mente. Nós conseguimos fugir à nossa responsabilidade individual, escutem bem, mesmo dizendo verdades. Eu lembro que aqui há uns anos atrás, um amigo meu de adolescência também entrou em contacto comigo e começou a falar que o relacionamento conjugal dele com a esposa não iam bem. E depois começou a falar, falou, eu deixei-o falar. E obviamente, faz-me lembrar aquilo que eu ouvi uma vez a um professor de teologia, que disse que, dos muitos casos que ouviu de conflitos familiares, cada cônjuge que ele ouve, a culpa do relacionamento nunca é dele, é sempre do outro. E nós somos especialistas nisso, irmãos. Todos nós. Isto faz parte da nossa natureza pecaminosa. A culpa é sempre do outro, nunca é nossa. Então reparem, nós podemos afirmar que nós somos verdadeiramente descendentes de Adão e Eva porque herdámos dos nossos primeiros pais esta tendência de colocar sobre o outro. E reparem bem, Adão colocou a sua responsabilidade sobre a mulher e indiretamente sobre Deus, porque Deus é que deu a mulher. Se Deus não tivesse dado a mulher, ele não tinha feito o que fez. E Eva colocou a sua responsabilidade sobre a serpente, ou seja, sobre Satanás. Sabem quais são os 3 grandes bodes expiatórios que nós utilizamos? Ou é o outro, ou é Deus, ou é Satanás. Vocês dirão, bom, mas Satanás, ele tenta. Ah, pois tenta, é o trabalho dele. Mas sabem uma coisa, irmãos? O diabo tenta. Mas, quando nós caímos em tentação, a responsabilidade é nossa. Foi ele que tentou? Foi. Foi ele que nos induziu a cometer o erro? Foi. Mas a sugestão que ele nos dá só passa a ser nossa quando? Quando nós aceitamos a sugestão. E aí a responsabilidade é nossa. Claro, ele fica a esfregar as mãos de contente, mas a responsabilidade agora é nossa. E Davi, meus queridos amigos, Davi, ele reconheceu, eu queria enfatizar este ponto, eu já o enfatizei há 3 semanas atrás, mas gostava de enfatizar mais, sabem porquê? Porque é aqui que se dá a mudança em direção à salvação. A pessoa tem que reconhecer que errou. E por falar em reconhecer, sabem que muitas vezes nós nos queixamos do mal que nos fazem, mas sabem o que é que há um texto em Lamentações, capítulo 13, versículo 39, que eu gostaria que pudessem acompanhar-me na leitura desse texto. Lamentações de Jeremias, logo a seguir ao livro do profeta Jeremias, Lamentações, capítulo 3 e versículo 39. Venham, por favor, todos ler este texto comigo. Lamentações, capítulo 13 e versículo 39. Diz assim: porque pois se queixa o homem vivente. E sabem qual é a resposta que se dá a esta pergunta? Queixe cada um dos pecados dos outros. É isso que lá está? Não. O que é que lá está? Queixe cada um de quê? Dos seus próprios pecados. Amigos, queremos nós ter o perdão, queremos nós ter a certeza do perdão de Deus? Pois bem, confessemos os nossos pecados. Os pecados dos outros, eu vou-vos dizer muito abertamente, o problema é deles. Eu tenho a ver-me é com os meus pecados. Com os pecados dos outros, eu não tenho de me preocupar. Enfim, eu tenho de me preocupar em dar a mensagem aos outros para que eles possam salvar.
mas o último responsável dos pecados é cada um. Reparem o que é que nos diz Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Certamente que os irmãos conhecem todos estes textos, mas nunca é demais nós o recordarmos. Romanos capítulo 14, versículos 10 a 12. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos, quantos? Todos compareceremos aonde? Perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de quem? De si mesmo a Deus. Eu não me preocupo com os pecados dos outros. Eu vou-vos dizer, vocês poderão dizer, pastor, então mas você não se preocupa. Não, eu não me preocupo com o pecado de nenhum de vós, mas digo-vos abertamente e honestamente. Eu estou preocupado com os meus. Porque a Bíblia me ensina que eu não tenho que responder pelo pecado de nenhum de vós, mas tenho que responder pelos meus. Agora, tenho eu uma responsabilidade em falar, somos nós guardadores dos nossos irmãos, sim ou não? Sim, somos. Olhem que Caim, quando foi confrontado pelo Senhor, ele quis fugir à sua responsabilidade. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Somos. Mas o facto de ser guardador do nosso irmão não significa que nós somos os últimos responsáveis pela sua salvação ou pela sua perdição. Cada um faz as suas próprias escolhas e cada um tem que prestar contas de si mesmo a Deus. E amigos, porque nós temos que prestar contas a Deus, nós temos que ser sinceros e honestos. E aquilo, a grande lição, uma das grandes lições que eu aprendo de Davi, é que Davi não torneou a questão, ele não tentou arranjar desculpas, ele foi direto ao ponto, pequei contra o Senhor, ponto final, parágrafo. E essa é a grande lição que eu aprendo de Davi, que eu aprendi já pela graça de Deus. Eu tenho que reconhecer diante de Deus os meus pecados. E depois também vimos, quando nós reconhecemos diante de Deus os nossos pecados, quanto tempo o Senhor demora a perdoar? Lembram-se? Ainda estou a fazer uma revisão. É no instante. Porque lá naquele texto, venham lá voltar a 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. O que é que lá diz? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. O rei Davi tinha feito a sua confissão e imediatamente, irmãos, por favor, nunca mais esqueçam disto. Isto é o mais puro evangelho. É este o puro evangelho que a Bíblia nos apresenta. E que evangelho é este? É que no momento em que nós fazemos uma confissão sincera e genuína dos nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os nossos pecados. E para quê? Não só perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. Uau! Diz aqui, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoa o teu pecado, não morrerás. E não morrerás porquê? Porque o salário do pecado é a morte. E portanto Davi deveria morrer. Mas não ia morrer porquê? Porque ele agora confessou o seu pecado. Ao confessar o seu pecado, transferiu o seu pecado para um substituto. Lembram-se da introdução à lição da escola sabatina esta semana? E agora o substituto é que vai ter que morrer, não ele. Vou ler mais um texto que li há 3 semanas atrás. 1 de Reis, capítulo 14. Oh, irmãos, se estes textos ainda não estavam sublinhados nas vossas Bíblias, por favor, sublinhem isto. Sublinhem isto. 1 de Reis, no capítulo 14, versículos 7 e 8. Um profeta do Senhor vai ter com o rei Jeroboão, que era o primeiro rei da nação dividida do norte, nação de Israel, e a nação do sul era a nação de Judá, e vai dizer, vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo. E agora reparem, é o próprio Deus a falar através do profeta Aías, e que vai dizer, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Irmãos, eu já vos enfatizei isto e vou voltar a enfatizar. Sabem porquê? Porque quando eu li isto e interiorizei isto que eu li, na minha vida isto foi uma explosão de alegria que se deu no meu coração. Uma explosão de alegria. Deus é a minha testemunha. Eu chorei baba e ranho, mas chorei baba e ranho de alegria. Porque eu me revi em Davi. Uau!
Este somente, reparem, este somente está num contexto em que faz desta palavra uma bomba atómica autêntica. Davi fez somente. Então e o que é que ele tinha feito? Mas ele fez uma série de patifarias num determinado momento da sua vida, mas isso para Deus é como se... todo apagado. Isto é o Evangelho, irmãos. Isto é o Evangelho. Bom, vamos avançar agora. Eu disse-vos que íamos ver agora um outro lado da questão. E eu disse que talvez esse outro lado da questão pode ser menos positivo, mas na realidade não é, também é positivo. Vou-vos mostrar porquê. Mas há um outro lado. Não tive tempo de apresentar tudo e agora quero apresentar. Venham, por favor, voltar, desculpem lá, andarmos para a frente e para trás, mas vamos voltar a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, ficámos no versículo 13. E no versículo 15, reparem o que é que nos é dito lá. Querem, por favor, ler o versículo 15 comigo? 2 de Samuel 12, 15. Então Natã foi para a sua casa. Ou seja, Natã veio ter com o rei Davi ao seu palácio, deu-lhe uma mensagem e depois voltou para casa. Mas atenção, é que nós lemos o 13 e o 15, ao 14. Ou seja, antes de Natã ter voltado para casa, o que é que ele ainda disse a Davi? Disse o que está referido no versículo 14. Querem, por favor, ler com atenção comigo o que diz o versículo 14? Então vamos ler. Mas, reparem, a certeza do perdão tinha sido dada a Davi. Também o Senhor te perdoa o teu pecado no amor. Não esqueçam isto, por favor. Mas agora há aqui um mas. Mas, posto que com isto o quê? Isto tu fizeste. Deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E agora a pergunta que eu faço é, estas palavras do profeta Natã cumpriram-se, sim ou não? Cumpriram-se. Porque logo a seguir, nos versículos que vêm, a partir do versículo 15 e até o versículo 25, nós temos o relato da morte daquele filho que resultou do adultério de Davi com Batseba. Bom, agora a questão, e isto, reparem, isto é uma questão muito sensível, e eu quero apresentar isto da forma mais clara possível. Que Deus me ajude nesse sentido. Reparem bem, os irmãos poderão perguntar, mas, pastor, é ou não é verdade que Davi recebeu o perdão do seu pecado? Sim ou não? Alguém mais duvida disso? Irmãos, não podemos duvidar. Está escrito. A mensagem do Senhor para Davi através do seu profeta Natã era clara. O Senhor te perdoou. Ponto final. Mas havia qualquer coisa. O filho ia morrer. Ou seja, o que é que ia acontecer? Ele tinha cometido uma série de infrações à lei moral de Deus. E agora o que é que ele iria sofrer? As consequências. Sabem, muitas vezes nós confundimos perdão com as consequências. Sabem porquê? Quando nós vivemos as consequências do nosso pecado, nós somos levados muitas vezes a pôr em causa ou em dúvida que o perdão de Deus tenha sido ou não efetivo. Mas o sofrer as consequências não é sinónimo, repito, não é sinónimo de que o nosso pecado não tenha sido perdoado. E sabem, Davi vai viver uma série de consequências terríveis, a primeira das quais foi logo a morte daquela criança. E depois, se continuarmos, não vamos ler porque não temos tempo de ler todo o relato, mas no capítulo 13 aparece, não sei se as vossas Bíblias têm os subtítulos, aparece o incesto de Amnon. Quem era Amnon? O filho primogênito de Davi, que cometeu uma relação incestuosa com uma sua meia-irmã. E sabem uma coisa, quando nós lemos o Espírito de Profecia, sabem o que é que Ellen White nos dá a entender? Que porque Davi errou, ele ficou fragilizado à vista dos seus filhos e de todos os seus súbditos. Porque reparem, o que é que acontece? Agora os filhos diziam, oh pai, não venhas cá com lições de moral, olha lá o que é que tu fizeste. E sabem o que é que aconteceu? Davi ouviu muitas vezes estes comentários ao longo da sua vida. E como é que vocês acham que Davi se terá sentido? Mal? Envergonhado? E eu pergunto-vos, vocês acham que Davi tinha legitimidade moral para repreender os seus filhos quando ele próprio tinha caído no pecado que ele supostamente deveria repreender aos filhos? Não tinha.
Davi não sentia que tinha essa legitimidade moral. E sabem uma coisa? Aqui neste livro de Ellen White, o Patriarcas e Profetas, eu vou-vos ler aqui algo muito interessante. Aliás, vou querer ler aqui algumas passagens. E reparem, diz aqui o seguinte: houve uma grande mudança no próprio Davi quando este pecou. O seu espírito ficou abatido. É óbvio. Ficou abatido. Em consequência da consciência do seu pecado e das suas graves consequências futuras. Sentiu-se humilhado aos olhos dos seus súbditos. A sua influência enfraqueceu. Até então a sua prosperidade tinha sido atribuída à sua conscienciosa obediência aos mandamentos do Senhor, mas agora os seus súbditos, tendo conhecimento do seu pecado, porque isto depois se tornou público, seriam levados a pecar mais livremente. Agora escutem, a sua autoridade na sua própria casa e o direito ao respeito e à obediência dos seus filhos enfraqueceram. A intuição da sua culpa conservava-o silencioso, quando não fora isso, teria condenado o pecado e tornava fraco o seu braço para exercer a justiça em sua casa. O seu mau exemplo exerceu influência sobre os filhos e Deus não interviria para impedir o resultado. Permitiria que as coisas seguissem o seu curso natural e dessa forma Davi foi severamente castigado. Eu pergunto, foi Davi severamente castigado? A inspiração o diz. Volto a perguntar, então, mas ele não tinha sido perdoado? Tinha! Vocês poderão perguntar, então, mas se foi perdoado, por que é que ele agora é severamente punido? Porque há aqui duas coisas, amigos. Sabem que as duas grandes características que definem o caráter de Deus são, por um lado, o seu amor e a sua misericórdia, e muitas vezes nós enfatizamos, eu não diria demasiado, porque nunca é demasiado enfatizar o amor e a misericórdia de Deus, nunca é demasiado. Mas muitas vezes nós enfatizamos o amor de Deus a expensas de algo. E qual é esse algo que nós deveríamos igualmente enfatizar? A justiça de Deus. Amigos, para ficar claro na vossa mente, deixem-me dar-vos um exemplo. Imaginem que eu, agora, que Deus me livre disso, cometi um crime terrível. Havia alguém aí que não se portava bem e eu, zangado com essa pessoa, pegava num pau, num ferro, não sei quando, bumba, dava-lhe uma mocada na cabeça, matava essa pessoa. Se calhar até podia não ter intenção de matar, mas foi o que aconteceu com Moisés, lembram-se? Ele não tinha intenção de matar o egípcio, mas matou-o. E agora reparem, depois de eu ver esse crime horrível que eu tinha feito e ver a pessoa ali morta diante de mim, eu caí em mim e dizia, ai Senhor, por favor, perdoa-me do que eu fiz. E o meu arrependimento era sincero e genuíno. E eu pergunto, vocês acham que Deus me poderia perdoar? Sim ou não? Sim, claro. Este é o Deus de misericórdia e de amor que a Bíblia nos apresenta. Agora, eu pedi perdão a Deus, Deus perdoou, agora estou livre. A polícia vem para me prender, ei, não podem prender, eu já pedi perdão a Deus e estou perdoado. O que é que vocês acham que a polícia ia olhar para mim? Está louco ou quê? Mas é para a prisão. Eu iria passar a pena, iria viver a pena, sei lá quantos anos, que a justiça penal me desse, iria sofrer as consequências, sim ou não? Sim. E se eu não fosse preso, os familiares da vítima que eu tinha morto iam dizer, ei, como é que é? Então aquele indivíduo ainda por cima pastor e cometeu um homicídio, não lhe acontece nada, só porque ele agora diz que pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Vocês acham que as pessoas iam ficar satisfeitas com isso? Está bem, está. Então, amigos, Deus tem que fazer uma gestão muito difícil entre o amor e a misericórdia que Ele quer transmitir a todos, mas, por outro lado, a justiça. E Deus não pode ser amor sem ser justo e não pode ser justo sem ser amor. Então, o que é que Deus permite? Deus dá-nos a certeza que deve ficar na nossa mente como uma âncora para a nossa alma. Eu te perdoei, estás perdoado. Ou seja, tu não vais ter que pagar o preço da morte eterna. Eu morri no teu lugar, mas enquanto nós vivermos nesta terra, nós vamos sofrer consequências. Mas agora vou-vos dizer uma coisa, sabem uma coisa, amigos? Mesmo as consequências que nós sofremos, Deus, na sua misericórdia, atenua essas consequências. Porque se essas consequências não fossem atenuadas, nós não conseguiríamos suportar o castigo.
E sabem, quando no capítulo 13 de 2 Samuel nós lemos do incesto de Amnon, sabem, o pai, ao ter sabido o que aconteceu, que o filho fez, sabe o que é que ele deveria ter feito? Deveria ter repreendido e disciplinado o filho. Mas como ele não sentia legitimidade moral em fazê-lo, sabe o que é que aconteceu? Como Ellen White disse, e nós acabámos de ler há bocadinho, não fez. E ao não fazer, o que é que aconteceu? Aconteceu que a sua irmã tinha sido violada. A meia-irmã de Amnon. Conhecem? Se não conhecerem, depois em casa vocês leiam. E sabe o que é que aconteceu? Havia um irmão de sangue, que era filho do mesmo pai e da mesma mãe, de Tamar, que era a meia-irmã de Amnon. E esse irmão de sangue era Absalão. E o Absalão, quando soube, disse o quê? O quê? Aquele bandido violou a minha irmã? E depois ele estava seguramente à espera que o seu pai agisse, que fizesse justiça. Só que o pai... Está bem? O pai ficou silencioso, ele não tinha legitimidade moral para fazer nada. Então o Absalão pensou, é? O meu pai não faz justiça àquele meu irmão que fez o mal, pois eu vou fazer justiça. E sabe o que é que ele faz? Vamos ao capítulo 14. Aliás, no capítulo 13 ainda. Versículo 23, vamos ler só esta parte. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. E ele fez a coisa muito bem feita, para não levantar desconfianças a ninguém. Versículo 24. Foi ter Absalão com o rei e disse, eis que o teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão, não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. E instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão, se não queres ir, pelo menos deixa ir connosco a Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse, para que iria ele contigo? Aqui o Davi deve ter desconfiado. Porquê é que tu queres que Amnon vá? Porque Davi já sabia o que é que Amnon tinha feito. E sabia que provavelmente no coração de Absalão não havia sentimentos muito positivos para com o seu meio-irmão Amnon. Insistindo Absalão com ele, versículo 27, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Cá está aqui o rei, se ele tivesse firmeza moral, ele tinha desconfiado e não teria permitido que Amnon fosse à festa à qual Absalão estava a convidar. Mas ele estava enfraquecido. Estava enfraquecido porquê? Devido ao seu pecado. Então o que é que acontece? Então, versículo 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Amnon, então matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos estavam presentes, rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu e disse, não penso, meu senhor, que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amnon. Pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Eu penso que devem ter dado esta notícia primeiro assim forte. Sabe, isto faz-me lembrar uma história que uma vez ouvi, que um jovem estava a estudar longe de casa dos pais numa universidade. Um dia mandou uma mensagem aos pais, uma carta. Houve um incêndio cá em casa, foi tudo queimado, ardeu tudo, eu fui para o hospital com queimaduras do 2º grau, não sei quanto, não é? E os pais ficaram em pânico. E então imediatamente tratam de fazer preparativos para a viagem e foram. Quando chegaram, nem havia casa ardida, nem havia filho queimado, não havia nada. Disse, filho, então o que é que aconteceu? Pais, é que eu chumbei o ano e não queria dar-vos a notícia assim. Então eu dei uma notícia mais forte para vos sensibilizar. E os pais, filho, dá cá um abraço. E deram um abraço ao filho, apesar de ele ter chumbado. Mas se ele só tivesse dado a notícia que chumbou, os pais vinham com mau humor, assim, ficaram todos contentes e não o abraçaram. Porque, do mal ou menos, puxa. E então aqui deram a notícia, olha, os teus filhos todos foram mortos. Davi, ele nem conseguia respirar. E depois veio um e disse, não, espera lá, não foram os filhos, foi só Amnon. Já estou mais aliviado, mas... Amigos, sabem o que é que estava a passar-se na vida de Davi? Davi já estava a sofrer todas as consequências do seu pecado. E depois o próprio Absalão, que matou a Amnon, ou que mandou matar, mas ele foi o responsável, ele próprio foi morto. Pelo general do exército de Davi, por Joabe. Lhe atirou uma flecha ao coração e ele morreu.
E depois nós vemos que Davi teve que fugir. Bom, reparem, quando nós lemos o relato a seguir, nós vemos que Davi sofreu consequências terríveis. E todas essas consequências que ele sofreu estavam ligadas aqui, ao seu pecado. Mas volto a perguntar, mas Davi estava perdoado, sim ou não? Estava perdoado. Estava a sofrer as consequências do seu pecado, sim ou não? Sim, estava a sofrer. Então, amigos, a mensagem que eu vos quero transmitir é esta. Quando nós, ou quando cada um de vós for de forma genuína e sincera pedir perdão a Deus pelo seu pecado, pode ter a certeza total, se o seu coração faz uma confissão sincera e genuína, Deus perdoa naquele instante o pecado. Mas agora, não fiquem à espera, queridos amigos, de não sofrer consequências nenhumas. Não fiquem à espera disso. Mas, quando viverem essas consequências, não permitam também que o inimigo vos leve a duvidar de que o perdão de Deus é efetivo. E sabem, a certeza do perdão é a melhor forma de nós enfrentarmos as consequências. Eu estou a viver as consequências, eu tenho consciência, eu estou a sofrer isto devido àquilo que eu fiz. Mas, eu consigo ultrapassar, porque a minha mente está fortalecida com a certeza de que fui perdoado. E essa certeza de que fui perdoado dá-me ânimo, dá-me coragem, senão eu seria despedaçado. E não teria hipótese nenhuma de sobreviver. Amigos, qual é o outro lado então da história de Davi? Bom, o outro lado da história de Davi é que todo o pecado traz consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos ler esse texto que os irmãos certamente conhecem muito bem. Gálatas capítulo 6 e versículo 7. Gálatas capítulo 6 e versículo 7. Vou deixar que abram as vossas Bíblias para todos verem este texto com os seus próprios olhos. Diz assim, não vos enganeis. Olhem, é uma advertência muito séria. Não vos enganeis. 2 pontos. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também que ceifará. Amigos, se nós semeamos a injustiça, vamos colher injustiça. Eu vou-vos dar um exemplo bíblico. Lembram-se de Jacó, quando ele enganou o seu pai, fazendo-se passar pelo seu irmão Esaú? Lembram-se desse episódio? Sim ou não? Lembram-se? Quantas vezes ele enganou o seu pai? Se lerem bem o relato, não foi só uma vez que ele disse, olha, eu sou 3 vezes. Ou seja, ele teve estômago para enganar o seu pai 3 vezes, porque o seu pai disse, olha lá, mas não me parece a voz de Esaú, mas és tu mesmo, Esaú? Sim, pai, sou. Eu faço ideia. O seu estômago devia estar a dar umas voltas, o seu coração... Ele estava a enganar, de forma totalmente consciente. E agora pergunto, este homem que enganou o seu pai 3 vezes, foi ele por sua vez enganado, sim ou não? Quando ele foi lá para a terra dos seus antepassados, porque teve que fugir, senão o seu irmão limpava-lhe o sebo, não é? Quando ele foi para lá, o sogro, tu gostas muito da minha filha, ótimo, depois deu-lhe outra. Já está a sofrer a primeira consequência. Ele vai ter que junto, olha lá, então mas como é que é? Então, mas eu não queria casar com esta, eu queria casar com aquela que eu amo, que é Raquel. Sabes? Eu posso imaginar ali o sogro ali de um discurso muito politicamente correto. Sabes, aqui na nossa terra há o costume assim, não se dá em casamento a mais nova primeiro, se é a mais velha ter casado. Portanto, tens... Olha, mas já agora, tu queres ainda a mais nova, queres? E certamente que Jacó disse sim. Ok, então mais 7 anos de trabalho. Toma lá que já chupaste. E durante esses 14 anos que Jacó trabalhou para Labão, não sei se já leram uma vez, lá, diz Jacó que várias vezes o sogro o enganou. Mas o pior ainda estava para vir. E sabem quando é que o pior estava para vir? Quando um dia os seus próprios filhos, reparem, ele, filho, enganou o pai, agora ele, como pai, vai ser enganado pelos filhos. Os filhos chegam a casa com uma túnica muito bonita que ele tinha feito para o seu filho José, e embeberam aquela túnica em sangue de um animal que eles mataram. Agora dizem, olha, vê se reconhece esta túnica. Coitadinhos, eram tão ingênuos, não sabiam o que é que tinham feito. Olha, vê lá se reconhece essa túnica. O pobre Jacó, também chamado Israel, olhou para... É a túnica do meu filho. Certamente o animal selvagem o devorou. E ele engoliu aquele engano por quantos anos? Muitos anos. O que é que Jacó estava a colher? Aquilo que ele próprio tinha semeado. É uma lei da vida.
Aquilo que um homem semear, isso também ceifará. Se nós vamos semear feijões, não estejam à espera de colher ervilhas. Semeamos uma semente de um pêssego, não esperem ter uma árvore de uvas. Nós colhemos aquilo que semeamos. Um outro texto, Colossenses 3, 25. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Na bocadinho a irmã Raquel leu os versículos 23 e 24, ali, lembram-se? E agora repare o que diz o versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco o quê? A justiça, é isso? Não. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Ninguém pensa, Deus me ama de todo o coração, portanto Ele a mim não vai permitir que isso aconteça. Irmãos, mas Deus é justo. O que é que vos faz pensar que vós sois mais especiais do que outra pessoa qualquer? Às vezes, irmão, desculpem lá, eu tenho que dizer isto. Às vezes eu vejo crentes a falar de uma forma como se Deus os amasse de tal maneira que só ama a eles e não ama mais ninguém. Então, mas Deus só me ama a mim só ama, e não ama aos outros? Deus ama a todos de igual forma. E porque ama a todos de igual forma, Deus tem que ser justo e equitativo. Agora, nós é que devíamos ter consciência desse facto, de que o Senhor é justo e equitativo, e pensar, antes de fazer a injustiça, deixa cá pensar 2 vezes antes de fazer a asneira. Amigos, mas reparem, nós vivemos numa natureza humana pecaminosa, e esta natureza humana pecaminosa tende só a levar-nos a fazer o quê? Fazer o mal. E nós muitas vezes fazemos o mal, consciente ou inconscientemente, fazemos. E aí, mais uma vez, voltamos ao mesmo. O que é que nos pode valer? É a graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, amigos, naquele texto que lemos há bocadinho, e com isto vou terminar, naquele texto de 1 de Reis 14, 7 e 8, nós lemos que Deus, fazendo uma descrição da vida de Davi, muitos anos após a sua morte, disse que Davi foi um homem que andou segundo a sua vontade e guardou os seus para fazer somente a sua vontade. Ou seja, como é que Deus olhou para Davi? Olhava para a vida de Davi como se Davi nunca tivesse pecado. Agora, amigos, eu vou-vos lançar um desafio. Se Deus nos perdoa com um perdão desses, tão eficaz, tão completo, que é capaz de olhar para nós como se nós nunca tivéssemos perdoado, agora lanço esta questão. É ou não é verdade? Conhecem a oração do Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós que... Então, amigos, queremos nós que Deus olhe para nós, depois de nós termos confessado os nossos pecados, como se nunca tivéssemos perdoado? Queremos sim ou não? Quem quer essa graça? Eu quero. E amém por todos aqueles que querem. Mas assim como Deus nos perdoa, nós devemos quê? E sabem como é que nós devemos perdoar? Devemos perdoar de tal maneira como se a pessoa que nos ofendeu nunca tivesse feito nada contra nós. E se nós não estamos na disposição de perdoar ao outro da mesma forma que Deus nos perdoou, sabem qual é o resultado? O perdão que o Senhor já nos tinha dado é-nos retirado. Vocês dizem, isso é histórias, pastor. É histórias? Então venham ver comigo Mateus 18 e com isto vamos terminar. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Jesus deu esta lição de forma muito clara através de uma parábola, que foi conhecida como a parábola do credor incompassível. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Sabe o que é que isso significa? Qual é a mensagem que a parábola nos transmite através deste versículo? Quem é este rei? Este rei é o Pai, nosso Pai Celeste. E como é que ele ajusta contas com os seus servos? É o juízo. Isto é uma referência ao juízo divino. E quantos de nós é que vamos passar pelo juízo? Todos. Muito bem. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Bom, é pena que isto não esteja na linguagem que nós possamos entender, mas vou-vos dizer, 10.000 talentos era uma soma astronómica. E este homem, por muito que ele trabalhasse para o resto da sua vida, ele não tinha forma de poder pagar esta dívida. E agora reparem, não tendo ele, versículo 25, porém com que pagar, não tinha, reparem, não havia
hipótese alguma dele saldar aquela dívida. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Bom, quer dizer, não pagava, mas pelo menos o homem ficava destituído de tudo, até de mulher e de filhos, de bens, tudo. E quando o Senhor, a quem o homem devia a dívida, disse que era este o resultado, reparem como é que o homem ficou. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, reparem, não foi só prostrar-se por prostrar, ele o fez de forma reverente, ou seja, mostrando uma grande humildade. Prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo pagarei." Bom, ele aqui estava-se a enganar ele próprio, porque quando ele diz tudo pagarei, ele não tinha hipótese alguma. Mas pronto. E agora o versículo 27 diz: "E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida." Quer dizer, apesar de ele ter se enganado ele próprio, estar a dizer uma mentira, o senhor disse: "Coitado, há uma vez que tu consegues pagar a dívida que tu me tens, pronto, ok. Eu sou compassivo para contigo, dívida saldada, dívida perdoada." Eu posso imaginar como é que este homem se sentiu, quer dizer, foi um fardo enorme que saiu de cima dos ombros dele. No entanto, o versículo 28 continua dizendo: "Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E atenção, esta soma é uma soma absolutamente ridícula, quer dizer, é uns troquitos, digamos, comparado com o que ele devia ao seu senhor, 100 denários. E agarrando, o sufocava dizendo: "Paga-me o que me deves." Eu posso imaginar a fúria com aquilo, para o sufocar, ou ter o desejo de sufocar, imaginem como é que ele estava. Então o seu conservo, diz o versículo 29, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Reparem, a mesma resposta que ele tinha dado ao seu senhor, não há aqui diferença alguma. Imediatamente, o que é que vocês acham que deveria acontecer? Na mente deste homem deveria: "Ainda há bocadinho foi isto mesmo que eu disse ao Senhor. E agora este homem está-me aqui a fazer o mesmo pedido." E agora reparem, ele deveria fazer o quê? Ele deveria usar da mesma misericórdia para com aquele seu conservo, como o Senhor tinha usado para com ele. Mas não, sabe o que é que ele vai fazer? Versículo 30, ele entretanto não quis. E amigos, eu tenho que enfatizar esta expressão, não quis. Sabem porquê? Nós não perdoamos porque não queremos. É uma decisão mental. Quando alguém diz... Houve uma vez uma irmã que me disse: "Pastor," eu disse assim: "Irmã, você tem que perdoar essa pessoa, uma pessoa que lhe tinha ofendido. Você tem que perdoar. Se você não perdoar, você não está bem diante de Deus. Você como é que pode ir para o céu e encontrar-se um dia com Ele?" "Pastor, nem que eu não vá para o céu, mas esse indivíduo não perdoou." Eu vou-vos dizer uma coisa, eu tremi quando ouvi aquilo. O quê? A pessoa está na disposição até de pôr a ida para o céu em xeque porque não quer. Parem, o perdão é uma decisão. Apesar de eu ter sido magoado, apesar de eu ter sido enxovalhado, apesar de eu ter sido ridicularizado, eu decido na minha mente: eu perdoo. E agora deixo as consequências nas mãos de Deus. Mas este indivíduo não perdoou o seu conservo porque não quis. Reparem, está lá escrito. Reparem bem, e sublinhem isso, não quis. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Agora, isto, felizmente, não passou desapercebido. Quer dizer, houve pessoas que foram testemunhas, que viram isto. E esses que viram, o que é que eles fizeram? Versículo 31. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: "Ó servo malvado." E que o senhor não teve papas na língua, quer dizer, disse-lhe aquilo que ele era malvado mesmo. "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo como também eu me compadeci de ti?" Ele faz esta pergunta para ver se toca na consciência dele. E agora reparem, versículo 34. "E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse o quê?" Então eu pergunto, mas a dívida não tinha sido perdoada? Tinha, mas agora o que é que aconteceu? A dívida tinha sido perdoada, foi reativada. Agora este homem era de novo devedor para com o seu senhor. E agora reparem como é que o Senhor termina esta parábola. Versículo 35. Palavras fortes. "Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, não quê? Não perdoardes cada um a seu irmão."
Nós gostamos muito de dizer, ai, bom e misericordioso é o Senhor. É bom? É. Quando nós vamos ao Senhor arrependidos dos nossos pecados, fazendo uma confissão sincera e genuína, o Senhor perdoa? Perdoa! E que tipo de perdão é que Deus nos dá? Um perdão tão vasto, tão completo, tão profundo, que Ele olha para nós como se nunca, repitam lá outra vez, como se nunca quê? Tivéssemos pecado. Mas agora, em troca, o que é que o Senhor quer que nós façamos? Que nós perdoamos aos outros. E que nós possamos olhar para aqueles que nos ofenderam como se eles nunca tivessem pecado contra nós. E se nós não estivermos na disposição mental de fazer isso, sabem o quê? A dívida que o Senhor nos perdoou é-nos reativada e está contra nós. E agora? Estamos perdidos novamente. Amigos, se vocês acham que isto não é um assunto sério e solene, eu não sei o que é que vos possa dizer mais. Mas isto é soleníssimo. Amigos, vou terminar dizendo isto. Só quem nunca experimentou o perdão do Senhor é que não consegue dar perdão aos seus semelhantes. Sabem porquê? Quando nós recebemos o perdão pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós conseguimos pegar num bocadinho dessa graça que o Senhor nos deu, que foi enorme, e conceder àqueles que nos ofenderam. E se nós não o fizermos, irmãos, escutem bem, a nossa dívida que já tinha sido saldada vai ser reativada. E se a dívida contra nós está reativada, estamos perdidos. Que o Senhor nos ajude e que nos ajude a compreender o outro lado da experiência de Davi, para que nós possamos compreender, há consequências, essas consequências nós vamos ter que as suportar, e essas consequências até são para o nosso bem, porque reparem, se o Senhor não permitisse que nós vivêssemos consequências, a gente podia achar, isto de pecar, isto é uma coisa assim, eu já estou perdoado, olha, deixa cá pecar outra vez, que isto até é engraçado. Não, não é nada engraçado, não tem graça nenhuma. Nenhuma mesmo. E quando nós sofremos na pele as consequências, a gente diz, puxa, eu nunca mais quero fazer aquilo na vida. Então isso é para o nosso bem. Mas nós podemos suportar as nossas consequências dos nossos erros, porquê? Porque na nossa mente está a certeza que o Senhor nos perdoou. E quando nós temos essa certeza, irmãos, por favor, não esqueçam isto. Quando nós temos esta certeza, nós devemos estender da mesma forma o perdão aos outros. E repara, mesmo que o outro não tenha pedido perdão, vocês perguntarão, então mas o outro não pediu perdão, vou eu perdoar. Perdoa na mesma, é uma decisão na nossa mente. E sabem, quando nós perdoamos, nós estamos a fazer bem a nós mesmos. Alguém disse que não perdoar é como querer matar o outro, mas depois matar o outro com veneno, mas engolir o veneno dele próprio. Eu quero matar aquela pessoa com veneno, mas agora eu vou tomar o veneno que é para matar aquela pessoa e vou engoli-lo. Quem é que vai morrer? Sou eu. Quando o Senhor disse amai os vossos inimigos, sabe o que é que o Senhor estava a dizer com isso? Ele não estava tão interessado nos nossos inimigos, está interessado em nós. Amai os vossos inimigos, que é para vocês não estarem com esse cancro aí a corroer de raiva, de rancor, que isso destrói a alma. Amai os vossos inimigos. Perdoai a quem vos ofendeu. Amigos, quando nós perdoamos, mesmo que o outro não tenha pedido perdão, nós libertamos de um fardo da nossa mente. Depois, se o outro se vai arrepender ou não, isso já não é problema dele. Eu estou livre. E é nessa liberdade que eu quero viver e quero que cada um de vós, pela graça do Senhor, possa viver. Amém. Para facilitarmos os serviços na Casa de Deus esta manhã, iremos entoar o hino 183. Dá o teu coração a Jesus.
Vamos orar, queridos. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, é com o nosso coração cheio de alegria, Senhor, cheio de satisfação, que nós nos dirigimos a Ti uma vez mais, Senhor, para Te agradecer de todo o nosso coração pela rica bênção que é nós termos a Tua palavra ao nosso alcance. Ó Senhor, maravilhosa palavra, Senhor. Este é o livro dos livros, o sagrado livro. Através deste livro, Senhor, nós encontramos resposta às maiores angústias, às maiores incertezas, às maiores crises existenciais que qualquer ser humano vive à face deste planeta Terra. Ó Senhor, muito e muito e muito obrigado, Senhor. Porque a Tua palavra é, como sempre foi e sempre será, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque nela nós encontramos este Deus fabuloso, este Deus amoroso, misericordioso, compassivo, longânimo. Senhor, obrigado por nos dares a certeza plena, não uma certeza que fica no meio de dúvidas, de nuvens de dúvida, não, uma certeza plena, total, de que quando nós vamos a Ti, sem rodeios, sem desculpas, confessando os nossos pecados, arrependidos de todo o nosso coração, Tu nesse mesmo instante nos perdoas. E perdoas de tal forma que olhas para nós como se nunca tivéssemos pecado. Ó Senhor, como ter palavras, Senhor, como ter palavras para Te agradecer por tão grande amor. Mas, Senhor, obrigado por nos ajudares a compreender que, porque Tu és justo, apesar de Tu nos teres perdoado, nós vamos ter que sofrer as consequências dos nossos erros. Porque é uma lei que Tu estabeleceste, que aquilo que nós semeamos, é isso que vamos semear. E se nós semearmos injustiça, quando quebrarmos alguns dos Teus mandamentos, vamos colher injustiça. Mas, Senhora, quando nós sofremos essas consequências, não permitas, Senhor, que o inimigo possa ter êxito em colocar na nossa mente a dúvida de que se nós fomos ou não perdoados. Senhor, ajuda-nos a ter essa certeza bem no âmago da nossa alma, para que quando as consequências forem mais difíceis de suportar, nós nos possamos lembrar, mas eu estou perdoado. Mas eu sou visto pelo Senhor, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como se nunca tivesse pecado. Então, Senhor, isso nos dá ânimo, coragem, forças para suportar quaisquer que sejam as consequências. E, Senhor, por favor, Senhor, ajuda-nos a pegar num pouco da muita e grandiosa misericórdia que Tu nos dás e a dar a todos aqueles, Senhor, que um dia nos ofenderam, que nos trataram mal. Ó Senhor, ajuda-nos a olhar para eles como se eles nunca nos tivessem pecado. Pois essa é a forma que nós desejamos que Tu olhes para nós. Então, Senhor, se queremos ser coerentes, se queremos ser justos, então nós queremos que a Tua graça e a Tua misericórdia que Tu estendeste a nós e que nós muito apreciamos e apreciamos, nós a possamos agora estender por sua vez a outros. E, Senhor, ajuda-nos a tomar bem consciência, porque está escrito, e acabámos de ler isso mesmo, de que se nós não estendemos a misericórdia aos outros porque não queremos, então a dívida que Tu já nos tinhas saldado, ela vai ser reativada contra nós. Isto é muito grave. Senhor, ajuda-nos a tomar plena consciência destes factos, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade em todas as coisas. E, Senhor, se há ainda alguma coisa na nossa vida que necessita de ser posta no lugar, por favor, Senhor, age connosco, contente connosco, com o Teu Espírito Santo, para que nós, arrependidos, vamos aos Teus pés e possamos pôr o mais rapidamente possível tudo isso em harmonia com a Tua vontade. Livra-nos todo o mal, Senhor, porque o inimigo quer a nossa destruição, mas Tu queres a nossa salvação. E por isso nós queremos confiar as nossas almas, as nossas vidas inteiramente ao Teu cuidado. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.